Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da Apex, da Talk, né? A gente está fazendo esses episódios de podcast, o Talk Apex. Então, seja muito bem-vindo, é uma honra receber vocês aqui. Eu estou de novo pela manhã, a gente grava pelas manhãs com o pastor Douglas. Tudo bem, pastor? Tudo bem, bom dia. Eu tô começando a pensar que, assim, você tá usando a fala assim, estou de novo com o pastor Douglas aqui, estou de novo. Então, uma hora a gente vai trazer alguém mais bonito, mais elegante, mais sábio. Eu falei, estamos novamente, eu e você. Significa de novo esse sujeito aí, meu? Mas a gente vai trazer convidados, a ideia é essa também, vamos alguns sim, temas bacanas, né? Com certeza. Mas a gente ainda tem bastante conteúdo aí. Tem chumbo para trocar bastante. Tem muita ainda, coisa ainda para falar. E tem surtido, a gente tem ouvido, né, bastante gente comentando sobre o podcast, então a gente fica muito feliz, sabendo que essas mensagens chegam e tocam as pessoas. Aliás, né? a gente podia pedir isso, né, para você que gosta dos áudios daqui, do conteúdo que você está ouvindo ou assistindo em vídeo, que você faça isso também, né? Compartilha isso, né? Não porque a gente tenha meta de crescimento de seguidores inscritos no canal. Isso é consequência, é resultado para a gente. Nós não estamos preocupados com o número, mas em abençoar pessoas. Então, se o conteúdo tem servido de bênção para você, quem sabe pode servir de bênção para seus amigos, para as pessoas que você conhece, sua família, gente próxima de você. Eu tenho certeza que você será muitíssimo abençoado por compartilhar o evangelho, a palavra de Deus com outras pessoas, né? É a promessa de Deus sobre aqueles que não fecham a boca, não calam, mas compartilham. Então fica a dica aí para você, além de se inscrever, além de curtir o nosso conteúdo, de fazer algo muito superior, que é compartilhar, mandar para outras pessoas. É isso aí. Obrigado, já agradeço antecipadamente. E surgiram temas também, né? Se você tiver algum tema específico que você quiser mandar para a gente, porque a gente fale, né? O pastor Douglas traga essa mensagem. Então pode sugerir temas, deixa aqui embaixo, né? Aqui embaixo no descritivo desse podcast que está no YouTube, mas também está lá no Spotify. Agora, irmãos, vocês viram que tem aqui um copinho bonitinho aqui? Olha só, você que está ouvindo o áudio não está vendo, mas eu tô com aquela xícara sem alça de vidro, que parece que o café fica flutuando, só para você saber o que eu tô falando. Nunca na história desse podcast eu tomei um café. Preciso ouvir o irmão do meu querido Júnior para me... Obrigado, viu, Davis? Vamos lá, pastor Douglas. Vamos falar hoje sobre Bíblia, né? Existe muita gente que pensa muitas coisas a respeito da Bíblia, se ela é a palavra de Deus, se ela não é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus. Muita gente fala muita besteira também em relação ao livro sagrado, né? Essa junção de livros, né? São 66 livros. Tem muita gente que nos dias de hoje tem querendo descredenciar a Bíblia, né? E aí, como no passar do século, o nego quer queimar a Bíblia, quer ajustar, quer falar, se reinterpretar, anular aquilo que Paulo falou, anular o Velho Testamento. Fala um pouquinho para a gente desse contexto, a importância da Bíblia, o peso da Bíblia para os cristãos, e se ela é ou não verdadeiramente a palavra de Deus. Você sabe que essa foi uma crise que marcou a mudança do ministério de um grande homem de Deus chamado Billy Graham. O Billy Graham teve uma grande crise, porque houve um momento, eu não me lembro o ano exatamente, mas não foi logo no início, nem para o fim do ministério, foi no meio do caminho do ministério do Billy Graham. Houve uma onda, né, eu acho que nos Estados Unidos especialmente, em que as pessoas começaram a cogitar de que a Bíblia não era a palavra exatamente de Deus, né? Engraçado que hoje em dia tem essa mesma pegada, o diabo não tem novidade. Sim. Né? Essa é a grande verdade, o diabo não tem novidade. Ele vai levar você a duvidar de você mesmo, ele vai levar você a duvidar da sua conversão, ele vai levar você a duvidar daquilo que Deus pode fazer, e também vai levar a gente a duvidar de que a palavra de Deus seja a Bíblia, ou que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E o Billy Graham, ele foi tão afetado por aquela pressão daquele momento em que as pessoas estavam cogitando de que a Bíblia não era exatamente a palavra de Deus. Um dia ele foi para o meio do mato, lá na fazenda, no sítio, não sei onde que ele estava, e foi orar, levou a Bíblia dele, botou em cima de uma pedra e foi orar, e falar: Deus,
eu não posso viver mais. Ele estava numa crise profunda, profunda. E ele falou, eu não posso viver mais com essa mente dividida sobre a Bíblia ser ou não a sua palavra. Então, assim como eu criei, orando lá, essa é a fala dele, né? Ele conta isso, inclusive. Assim como eu recebi Jesus pela fé e a salvação pela fé, eu vou aceitar, eu vou crer que a Bíblia é a palavra de Deus pela fé. Eu vou crer nisso. Sim. Eu nunca mais vou viver com a minha mente dividida. Ela é a palavra de Deus para mim, ponto final. E daquele momento, daquele episódio da vida do Billy Graham em diante, o ministério, a vida dele mudou absurdamente. Ele tinha uma nova autoridade sobre ele. Ele começou a usar aquela fala, a Bíblia diz, né? Essa fala marcante do Billy Graham em todas as suas campanhas evangelísticas e por onde quer que ele fosse, ele passou a reforçar ainda mais a frase famosa The Bible says, a Bíblia diz, né? E a autoridade que repousou sobre a vida dele também mudou. Era uma autoridade renovada sobre a palavra de Deus e Deus fez coisas marcantes na vida dele, pessoal, e também no ministério dele. Então, assim, a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, mas quem é que vai aceitar isso? Quem crê nisso. Sim. Assim como não se prova a existência de Deus, também não se prova que a Bíblia seja a palavra de Deus, a não ser pela fé. Você tem que aceitar a palavra de Deus pela fé como palavra de Deus. A Bíblia como palavra de Deus. Para mim, ela é palavra de Deus. E porque eu creio assim, eu escolhi crer assim, né? Agora, sinceramente, o fato de eu crer ou não crer não muda, né? Porque, você que crê, então a Bíblia é a palavra. Para aquele que não crê, não é. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Para quem crê e para quem não crê. Mas quando você crê, você colhe benefícios da fé nessa palavra de Deus, né? A pergunta que você fez, e aí, pastor, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Qual é o peso da palavra de Deus? O peso da palavra de Deus é o mesmo peso da voz de Deus, né? É do Deus em si. Não dá para dissociar, não dá para desvincular Deus do que ele diz. Se eu aceitar a Bíblia como palavra de Deus, eu estou aceitando o próprio Deus. Né, porque a palavra é Deus. Né? É tão interessante essa coisa da palavra que o escritor do Evangelho de João, quando foi escrever sobre a vinda de Jesus, ele começou escrevendo no capítulo 1, dizendo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo, né? Algumas tradições, o verbo, ou a palavra, o logos de Deus. A palavra de Deus se fez carne. Então, Jesus é a própria palavra encarnada, né? Maria ficou grávida através de quê? De uma palavra de Deus pronunciada. Por quê? Porque a palavra de Deus pronunciada é como um espermatozoide que cria, que traz à luz, que forma, né? É criativa, é criadora. Então, a palavra de Deus é sim. Claro que a gente podia ter vários textos que comprovam a Bíblia como palavra de Deus, a existência dos textos encontrados na caverna de Qumran, os textos de Isaías, e tem tantos textos, tantas análises científicas que comprovam a veracidade do texto bíblico, mas no final das contas, Júnior, a gente vai ter que crer. É isso aí. Muita gente também, isso é um questionamento comum, né, que as pessoas também fazem, principalmente as pessoas que são novas na fé, ou as pessoas que não creem na Bíblia como palavra, elas falam assim, não, mas ela foi adulterada ao longo dos séculos, né? Depois a Igreja Católica, ela que reuniu os livros, e aí eles mexeram, e ao longo do tempo ela pode ter sido alterada, ou mesmo as pessoas dizem, mas a Bíblia contém muita coisa que nos dias atuais a gente não consegue entender, e são coisas que destoam muito da realidade de hoje, né? Mas cada tempo no seu tempo. Fala um pouquinho disso, pastor, para as pessoas entenderem, né? Por que a Bíblia ela é a palavra, e essa junção é a vontade do cânon bíblico, né? A junção desse cânon bíblico é a vontade de Deus, inclusive para nós, e ela passou por todo esse período e chegou nas nossas mãos como Deus queria que ela chegasse. É isso, a sua fala final, sua frase final, ela define tudo, né? Chegou às nossas mãos como Deus queria que chegasse.
de novo, é uma questão de fé. A Bíblia é um livro extraordinário, porque assim, você não encontra o homem, o ser humano, ele não apresenta provas contra si mesmo. Sim. Isso está até na lei. E não é só no Brasil. Boa parte do mundo, se eu não me engano, Sim. talvez, eu não quero arriscar dizer que no mundo inteiro, mas boa parte do mundo, o ser humano, na vida natural, legalmente falando, ele não é obrigado a apresentar provas contra si mesmo, do seu erro, do seu crime, do seu equívoco judiciário, etc., do seu comportamento mau. Ele ele é protegido por lei. Tanto é que nos Estados Unidos tem uma emenda que eles usam muito, né, de ficar em silêncio quando a pessoa está depondo, né? Por quê? Porque ela não é obrigada a apresentar provas contra si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é o único livro que apresenta as provas contra si mesmo, que condena o ser humano. Então veja bem, vamos lá, vamos pensar, é um argumento, isso aqui é um bom argumento, na verdade, né? Porque assim, se você levar em conta que o ser humano não apresenta provas contra si mesmo, o ser humano não escreve nada contra si mesmo, pelo contrário, o ser humano só elogia a si mesmo. Só fala do que ele é bom. Quando ele é pego em alguma coisa, ele logo pula fora. Ele até mente, se for necessário, para escapar da culpa. Agora, você vê, a Bíblia é um livro que constantemente apresenta provas contra a conduta do próprio homem. Então a Bíblia não mente contra a conduta errada do homem. Por exemplo, vamos pegar lá um exemplo conhecidíssimo na história. O rei Davi. O rei Davi, a Bíblia não o poupa. Engraçado porque tem muitos textos do próprio Davi na Bíblia. Os Salmos, grande parte dos Salmos foi escrito por Davi, foram orações, louvores, adorações de Davi. Né? Davi tá na Bíblia de a torta e a direita. E engraçado que a própria Bíblia o condena. Né? Quando ele praticou um crime de homicídio indireto, porque ele colocou Urias na frente do pelotão para morrer, para ficar com a mulher do cara, a Bíblia não o poupa. A Bíblia apresenta provas contra ele. O profeta da época, qual era o profeta da época que confrontou o rei Davi? Fugiu a memória aqui, olha que coisa. Agora. Isso acontece com o pastor também, gente. Então, olha, o profeta Natan, né? Natan foi lá confrontar o rei Davi, contou a história da ovelhinha, e aí Davi falou todo nervoso, não, essa pessoa devia ser punida. Ele falou, tu és o homem. A Bíblia não poupa o pecado do homem, a Bíblia condena o pecado do homem. A Bíblia confronta os deslizes, os descaminhos do homem. E ela mostra todos os personagens bíblicos. Todos. Mostra os seus erros, seus podres. Sim. Então, assim, que livro você já leu que o homem condena a si mesmo? Sim. Né? Então, tem até uma emenda que protege o homem para não apresentar provas contra si mesmo. Sim. Então, esse é um grande argumento mostrando que a Bíblia é um livro da verdade. Né? Não só de verdade, mas é um livro da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Né? Em Deus não há mentira. Deus não é homem para mentir, diz o texto de Deuteronômio. Então, são argumentos, Júnior, mas você que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, você precisa crer. Tudo em se tratando de Deus, incluindo a Bíblia, é necessário fé. É necessário fé. E eu não tenho a pretensão nenhuma de convencer ninguém. Eu só apresento os argumentos, mas quem convence é o Espírito Santo. Então a Bíblia, sim, a Bíblia é o livro mais perseguido da história do mundo. Não existe livro na face da terra que foi alvejado tanto quanto a Bíblia. A Bíblia é o livro que mais tentaram extirpar. E essa é a palavra mesmo, bem dramática. A Bíblia é o livro que mais tentaram extirpar da face da terra, deixar de existir. Por quê? Por quê, Júnior? Por quê? Porque a Bíblia condena o pecado humano. Porque a Bíblia delata a verdade do mau comportamento dos seres humanos e apresenta o caminho da salvação. Apresenta um caminho de retidão, apresenta um caminho de santidade, de mudança de mente, de mudança de atitude. Mas antes de apresentar o caminho gracioso
de amor e mudança de atitude e tal, ela apresenta um caminho de condenação, Sim. de julgamento. Ela condena o comportamento, ela não aprova o comportamento. Por exemplo, a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Então, peraí, então a Bíblia condena o roubo? Verdade. Sim, sim. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade, cada um ao seu próximo, diz o texto de Efésios. Então, quem vem para Deus e para Jesus, por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo, tem que mudar de vida. Então, por que a Bíblia vai ser perseguida? Porque ela condena o pecado humano. Não tem em cima do muro com a Bíblia, né? Não tem essa história. Não tem como você ficar passivo diante das escrituras. Ela condena a relação entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Uhum. Então, por que a Bíblia vai ser perseguida, condenada? Porque ela condena o mau comportamento. Ela aponta o pecado das pessoas. Né? Então a Bíblia também fala aqui sobre... Porque tem muita gente que acha que só pecado sexual que é o pior pecado. Né? Então relação entre pessoas do mesmo sexo é pecado? Sim, é pecado. Agora, também é pecado, aos olhos de Deus, levantar discórdia entre os irmãos, contenda. A tal fofoca. Fazer fofoca que parece entre uma as pessoas. Coisa tão singela, né? Tão bobinha. Bobinha. Para Deus, sinceramente, você que está ouvindo aí, para Deus. É verdade. Levantar fofoca sobre as pessoas, né? Falar mentira, fake news, de verdade. Fake news de verdade, tá? Sim. Estamos falando de verdade. Estamos falando daquela fake news que não é nada. Né? Estamos falando da verdade. Levantar fofoca contra as pessoas, semear contenda entre os irmãos, é a coisa mais abominável para Deus. A Bíblia diz no Salmo que tem 7 coisas que Deus odeia, e ele faz a lista das 7 coisas e diz, a 7ª Deus abomina. Diz o texto que a alma de Deus abomina o quê? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, pecado sexual, tá cheio de pecado sexual na Bíblia, sexo antes do casamento, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, com animal, com animal. A Bíblia fala de tudo isso, mas ela condena com pai, o mesmo com peso, mãe, com tudo. Sim, mas ela condena com o mesmo peso também a fofoca, talvez até com peso maior, e as pessoas não dão trela para isso. Porque as escrituras disso, se eu não me engano, isso está em Coríntios, agora o texto que ela fala que quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Exato. Né? Mas existem outros pecados, como que você está falando, que é injúria, que é pior fofoca, aos olhos de Deus. Que é pior, você está trazendo contenda no meio do corpo de Cristo, vamos dizer assim. Né? Exato. Então, por que a Bíblia é alvo de destruição? Por que as pessoas querem extirpar? Porque não pode ter algo que me condena. Não pode. Eu preciso ser livre para fazer o que eu quiser, mesmo que o que eu queira seja pecado abominável. Né? Então não vamos falar de pecado, vamos falar do poder da Bíblia. Então tá claro por que a Bíblia, agora tá claro, né? Eu acho que já estava claro para muita gente, porque a Bíblia é um livro perseguido. Né? Agora, ela é a palavra de Deus? Para mim, sim. E para você, Júnior? Não, com certeza. Só para a gente contar um pouco da história também, que eu acho importante, né, as pessoas saberem, né? A Bíblia, ela foi sendo, durante muito tempo, ela foi sendo passada verbalmente, certo? A gente teve um pronunciamento verbal da Bíblia, depois isso começou a ser escrito, e os escribas foram passando essa tradição de tempo em tempo. Né, com o passar do tempo, os escribas foram redigindo a Bíblia, né, e você vê na época de Jesus fala dos escribas, dos fariseus, esse era o trabalho dos escribas até a época de Jesus. Né? Depois de Jesus ali para frente, as cartas que Paulo escreveu, que João escreveu, né, as cartas para as outras igrejas, isso também começou a circular no meio dos cristãos. Então, a Bíblia ela foi passada, além de verbalmente, ela foi passada sendo escrita também com o passar do tempo, todos os livros bíblicos. Então, aqueles pergaminhos que você falou que foram achados no Mar Morto, é justamente esses pergaminhos que esses escribas foram passando ao longo, até fechar o cânon em João, que ele escreve Apocalipse, e ali Deus fecha o cânon bíblico, vamos dizer assim, que depois foi reunido. Não é mais ou menos isso? É exatamente isso. Você tem, por exemplo, a Bíblia Católica Apostólica Romana, ela tem alguns outros livros que são chamados pelos cristãos evangélicos protestantes de apócrifos.
E por que que existem esses livros? Porque, vamos simplificar para a gente não entrar muito nesse debate, né? Mas escolheram num concílio os livros cujos apóstolos que testemunharam a vida de Cristo pessoalmente estariam no cânon, né? Então, por isso, alguns livros foram excluídos da Bíblia protestante. Isso não tem muita importância. Sabe que eu fico preocupado? Porque também foi excluído do próprio cânon judaico também, não é isso? Tem muitos livros judaicos que foram escritos na época dos profetas, dos reis, dos patriarcas, etc. e tal, que não foram escolhidos para entrar também no conjunto de livros do Velho Testamento, ou no Pentateuco, ou no conjunto de livros da lei. Pentateuco são 5 livros de Moisés, incluindo Gênesis, né? Então, eles escolheram manter esses outros livros de fora, porque também, você já pensou que tamanho ia ter a Bíblia se fosse colocar todos os textos escritos e etc e tal? A Bíblia ia ser um livro, já é grande, né? Hoje, ela com a tecnologia que a gente tem, ela é condensada, a folha é fina, a gente tem um monte de tecnologia usada para fazer um livro menor. Mas a primeira Bíblia, a primeira Bíblia escrita, as pessoas não conseguiam nem carregar, de tão pesada que era e tão grande que era, né? Por quê? Porque era ali no papel rudimentar, quase um extrato de pergaminho, né? E letras à mão. Os rolos, né? Os rolos, grosso, folha grossa. Até hoje, em algumas sinagogas, você tem os rolos. Sim, mas eu tô falando do conjunto, depois que juntaram tudo isso, você imagina, né? Na época de Jesus mesmo, eles tinham um local na sinagoga que tinha vários rolos, e eles iam tirando livro por livro. Você imaginou a cena dos irmãos indo para a igreja, se não mudasse a Bíblia? Levando uma carrinhola de rolo. Cada um com o seu carrinho ou carriola de mão ali, de pedreiro e tal, indo para a igreja. Opa, o que você está levando aí, irmão? Minha Bíblia. Vamos abrir o rolo tal, esse rolo esqueci em casa. Pois rapaz, e o culto ia durar bastante, porque até abrir a primeira página, encontrar. Então, graças a Deus, pela tecnologia que foi condensando e tal, mas os livros que ficaram na Bíblia que a gente usa hoje, quer católica, apostólica, romana, quer protestante, são os livros que foram particularmente inspirados ou pessoas que realmente testemunharam pessoalmente o ministério de Cristo. Isso é tão importante, isso sim é importante, né? Por que essas pessoas ficaram na Bíblia, especialmente no Novo Testamento? Porque eles participaram da vida terrena de Jesus. Se você pega Atos e os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, Judas tinha traído Jesus e se enforcou, certo? Então, de 12 apóstolos, porque Judas era um dos apóstolos, de 12 apóstolos, ficaram 11. E logo que eles começam a dar início à igreja cristã ali em Jerusalém, os apóstolos, os 11, se reúnem e eles dizem, olha, nós precisamos ter 12 pessoas, porque foi assim que o mestre começou. E aí eles decidem escolher alguém que, aí ele diz assim, o texto diz, que como nós foi testemunha ocular dos fatos da vida de Jesus, tem que ser alguém que tenha sido testemunha. E aí escolheram lá Matias, orando, buscando o Espírito Santo e usando os métodos deles de ouvir a voz de Deus, escolheram Matias e Matias tornou-se parte. Olha que interessante, Matias se tornou parte do grupo dos apóstolos, mas não tem nenhum texto escrito por ele, pelo menos não que tenha chegado à nossa mão. Então a gente não pode ficar bravo porque esse livro ficou fora, aquele livro ficou fora. Matias era um apóstolo, Bartolomeu era um apóstolo. Quantos apóstolos? São 12 apóstolos. Nem todos escreveram. A minoria tem texto escrito que circulava a igreja, né? Então, essa não é a coisa mais importante. O mais importante é que aqueles que estão ali são inspirados por Deus. Deus guardou esses homens do erro, né? E falou através dele para que a igreja pudesse continuar a pregar o evangelho e a viver de maneira digna do evangelho. Então esse é o peso da palavra, da Bíblia, né? Ela contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Essas duas coisas são importantes. Ela contém a palavra de Deus e ela é
a palavra de Isso aí. Deus. Não, e muitas pessoas também que dizem, né, que nesses concílios católicos romanos, ela foi adulterada, ela foi mexida. Acho que uma das maiores provas que existem a respeito disso é que, imagina, você está falando de uma instituição que foi um império no planeta, né? Durante alguns séculos, ela mandava no mundo inteiro, mais do que os reis da Europa. Chegou pontos do Papa ele ter o maior poder sobre a face da Terra. E mesmo assim, quando você vai para as Escrituras, muitas práticas católicas que se tem hoje em dia, a Bíblia condena. Né? Então, se é você que está mexendo no texto bíblico, você concorda que você tiraria essas práticas? Exatamente, é aquilo que eu falei. Como é que pode, né? Um texto bíblico. Por isso que houve uma época na história da Igreja Católica, Apostólica, Romana. É importante falar isso porque, assim, no sentido. Tem gente que não sabe o que é católico. Católico, né? É de uma fé universal. Eu sou católico. Sinceramente, eu sou católico, porque nós somos de uma fé universal. Todo aquele que crê em Cristo forma o corpo de Jesus. Então, católico significa de uma fé universal, de uma fé única em Cristo. Isso aí. Apostólico, porque acreditam nos como apóstolos. Base na doutrina dos apóstolos. Nós acreditamos na doutrina dos apóstolos. Nós só não somos romanos. Sim. Ou seja, o Papa não é o representante de Cristo na Terra. Né? A Bíblia não sustenta essa verdade. O representante de Cristo na Terra é a igreja e não o homem. Sim. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são os cristãos como um todo. É o corpo, formam o corpo de Cristo. Né? E depois você tem os ministérios. O ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre, pastor e assim por diante. Mas não existe uma autoridade universal de um homem, cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, o cabeça da igreja é Cristo. A palavra de Deus é uma coisa tão importante, e você tocou nesse ponto que eu quero frisar antes de passar para outra questão. Né? A Bíblia condena essa ideia claramente de que um homem é o alicerce ou cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Então, veja, você tiraria isso da Bíblia? Tiraria. Pô, quer dizer, o texto bíblico está apontando um equívoco. Se é o meu concílio, se é meus interesses que aquilo não apareça... Que a instituição continue. Lógico, uma instituição tão grande e poderosa. Pô, né? O texto bíblico está contra a instituição. E numa época, isso é importante dizer também, hoje todo mundo tem acesso aos textos bíblicos, hoje está divulgado. Mas naquela época não, era muito pouca gente. Pouca gente que sabia escrever e ler. E por isso, eu tive numa igreja católica apostólica romana no Egito. E eu era a igreja mais antiga. E eu entrei, porque eu fiquei muito curioso. Eu entrei na igreja, o sacerdote fazia missa do mesmo jeito que era feito nos primeiros séculos da igreja católica, nos primeiros anos da igreja católica apostólica romana. Eles tinham lá um sacerdote que ficava lá num cubículo, lá no fundo da igreja, de costas, com o livro da Bíblia aberta só para ele, e as pessoas tinham que acreditar, e ele lia em latim. Então, eu vi a missa acontecer desse jeito. Por quê? Por que assim? Porque se o povo, a Igreja Católica Apostólica Romana, durante algum tempo, ela sustentava que a Bíblia era um livro só para os sacerdotes, só para as autoridades. Não era livro para o povo. Por quê? Porque deixava o povo louco. Essa era a fala. É isso mesmo. Então, por que eles não queriam que a Bíblia fosse parar na mão do povo todo? Porque ela liberta, porque ela fala a verdade, porque ela, entre aspas, ia revelar que a autoridade do Papa não existe. Sim. Então eles tiraram. E aquele poder todo que foi criado. Não existe. Segundo as Escrituras, essa autoridade papal não existe. Sim. A autoridade é de Cristo. Né? Então, exatamente por isso que a Bíblia é tentada, o tempo todo estão tentando destruir e mudar. Por exemplo, a Xuxa. A Xuxa recentemente, com todo respeito, Xuxa, né? Assim, você fez o seu trabalho com as criancinhas. Eu sinceramente não aprovei muito o seu trabalho. Não vou falar de Xuxa, mas a Xuxa, assim, vamos lá, quem é a Xuxa na história da Bíblia para falar que a Bíblia precisa ser reescrita? Qual é o lugar de fala da Xuxa e de outros influenciadores neste nosso mundo moderno para falar que a Bíblia tem que ser reescrita?
Qual é o lugar de fala de quem quer que seja? Mas a Xuxa ainda falar, tudo bem, ela não tem, acho que peso. O duro é quando... O problema da Xuxa... Xuxa... o duro é quando você tem pastores de 20, 30 anos Pois é, mas que depois começa tá no a falar mesmo isso. grupo, Não, tá no mesmo... Quando alguém acha que a Bíblia precisa ser reescrita, reeditada, atualizada, tá no mesmo grupo da Xuxa. Sim. Qual é o lugar de fala? Qual é a sua participação apostólica? Qual é a sua participação profética na história da Bíblia? Né? Então, assim, ninguém tem lugar de fala para mudar a Bíblia, reescrever. E vou dizer mais, a Bíblia não precisa ser defendida nem Deus. Sim. Tem um grupo de pessoas, um ministério chamado Em Defesa de Cristo. Cristo não precisa ser defendido. Ele mesmo se defende. Né? Quem precisa ser defendido somos nós. Do pecado, do mal, nós precisamos ser defendidos. Cristo não precisa ser defendido. Cristo e Deus e o Espírito Santo não se ofendem. Então as pessoas podem falar as maiores baboseiras que forem, pode falar e querer fazer o que quiser com Deus, xingar, fazer atrocidade, pode fazer o que quiser contra Deus, ele não se ofende. Ele não é magoável. Sim. Né? Nós somos. Então, assim, as pessoas precisam entender que Deus não vai se magoar porque as pessoas querem influenciadores ou raio que o parta, desculpa a expressão, quiserem mudar a Bíblia, seja quem for. Você pode ter muitos seguidores no Instagram, você pode ter 10 milhões de seguidores no Instagram, você pode ser alguém famoso na história da televisão, seja o que for, você pode juntar uma multidão de 1 milhão de pessoas e fazer um show, pode ter inscritos no seu canal 20, 30 milhões de pessoas. Isso não te autoriza. Deus não te dá autoridade e autorização para mexer em uma vírgula sequer do texto bíblico. Aliás, repousa sobre essas pessoas uma promessa. Ai daqueles que acrescentar um tio sequer a essa escritura. E também tem uma promessa de bênção. Bem-aventurado aqueles que cumprirem, lerem e cumprirem as escrituras integralmente e ensinarem ao seu próximo. É isso aí. Mas ai daquele que tentar mudar o texto. Eu não tenho que defender nada. Essas pessoas que tentarem qualquer coisa contra a Bíblia, elas mesmas atrairão para a sua vida os resultados do poder e da autoridade de Deus. É isso aí. Muito bom, pastor. Muito bom. Queria que você deixasse as considerações finais para a gente encerrar esse Considerações finais. Bacana. A Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, é a voz de Deus para guiar a minha e a sua vida. Nós estamos na Igreja Apex com o compromisso de pregar integralmente a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Cremos em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo encarnado pela palavra de Deus, nascido de Maria, que viveu entre nós, o Verbo de Deus, pregou o evangelho do arrependimento e da chegada do reino de Deus. Arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Morreu na cruz, derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, para destruição da fábrica do pecado dentro da alma humana. Depois do terceiro dia ressuscitou, foi elevado aos céus, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso nas alturas, e de lá derramou o Espírito Santo, e no tempo devido voltará para buscar a sua igreja e julgar todos os homens, e diante dele se calará toda boca. Nós pregamos e temos o compromisso todos os domingos de pregar e viver o evangelho de Jesus Cristo junto com os irmãos na igreja, que é o corpo de Cristo. Estamos reunidos na Rua Caçaquera, 437, todos os domingos, às 10 da manhã e às 19 horas. E você é bem-vindo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Se você quiser deixar seus comentários aqui, deixar novos temas, a gente está aqui, e venha nos visitar na Rua Caçaquera 437, como diz o pastor Douglas. Vai ser uma honra receber você. Até o próximo podcast.